Fazer bullying é errado, certo? Mas vocês sabiam que em um episódio de Bluey fizeram uma homenagem ao bullying? Não, cara, vai se ferrar, né? E não só isso, eles também foram maldosos colocando apelidos ofensivos. Bullying? Sabe da moleza? Olha, isso é um insulto pra mim. É isso mesmo, amigos. A lição deste episódio foi que fazer bullying está certo. Ou bom, pelo menos foi assim que muitos pais interpretaram e ficaram bravos. Feio. E graças a essa mensagem tão polêmica, foi banido por mais de 3 anos seguidos. Então vamos ver por que esse episódio chamado Pegadinha foi um dos mais polêmicos da série Bluey. Porque, vocês sabem, entre uma brincadeira e outra, a verdade aparece. Brincadeirinha, brincadeirinha. Caso vocês não soubessem da fofoca, sabia-se que o episódio Brincadeira tinha sido apagado do mapa porque continha uma certa cena racista. E foi justamente na cena em que Bandit estava dando apelidos para Bluey e Bingo, Bingo. Ele tinha dito uma palavra que soou bastante zombeteira para muitas pessoas, já que parecia que estava tirando sarro de algumas tribos africanas, pois a palavra era Uga B Uga. Todos ficaram realmente indignados com essa má interpretação, tanto que o Ludo Studios e a emissora ABC tiveram que pedir desculpas e decidiram remover o episódio. Mas o episódio escondia mais surpresas. Após o episódio, muitos pais reclamaram que seus filhos começaram a incomodar os irmãos mais novos. Mas por quê? Vamos analisar aos poucos como a mensagem vai se distorcendo tanto que nem mesmo no final do episódio vai nos dar uma boa lição? Ou a resposta de como isso se resolve? Este episódio começa com uma cena em que Bluey está incomodando a Bingo. Ela se aproveita da incapacidade de Bingo de alcançar sua escova de dentes. Então Bandy as repreende para que Bluey pare de pegar pesado com Bingo. Pare de incomodar sua irmã. Desde essa cena, parece que querem nos dar uma lição sobre por que não devemos incomodar e nos aproveitar dos menores. Mas depois papai sempre nos incomoda, e eu. E são muitas as vezes em que ele zombou e se aproveitou da inocência de suas pequenas filhas. O barrigudo vira o brincalhão e fica inventando senhas para as meninas poderem entrar no banheiro. Imagina se a Bluey já está se descobrindo por trás. Depois ele troca o nome delas, o que poderia ser interpretado como se ele estivesse colocando apelidos nelas, só que disfarçados de palavras sem sentido. Vocês sabem como quando na escola tinha o garoto que chamavam de Elvis porque ele era vesgo. E um monte de coisas bem engraçadas que o Bandit dizia. Então muitos pais começaram a reclamar porque seus filhos estavam incomodando os irmãos mais novos, colocando apelidos ou tirando o brinquedo preferido deles. Tudo isso porque as crianças não conseguiam compreender a mensagem transmitida. Até esse ponto do episódio não nos dão nenhuma razão lógica do porquê Bandit zomba de suas filhas. O Panza só se justifica dizendo brincadeirinha, como se esperasse que suas filhas apenas rissem, mesmo que elas não estejam gostando da brincadeira. E deixe-me dizer que é exatamente isso que fazem as crianças abusivas, que começam fazendo brincadeiras pesadas e só dizem: relaxa, filho, é só uma brincadeira. Isso era o que mais preocupava os pais. Que a brincadeira saudável acabasse virando um abuso, no qual o outro está sendo machucado. Pois há certas crianças que levam algumas brincadeiras muito a sério e ficam com esse trauma para o resto da vida. Mas depois de saber tudo o que Bandit fez, a situação fica ainda pior. Porque tudo isso é justificado com outras pegadinhas ainda mais pesadas que Bluey e Bingo fazem com seu papai. Como por exemplo, a cena em que Bandit diz para elas que vai vendê-las na casa dos macacos. Depois disso, Bluey e Bingo começam a se comportar como malcriadas. Daqueles crianças que dá vontade de dar um chinelo para que fiquem quietas. E foi isso que Bandit causou por ficar bancando o engraçadinho. Só me digam, qual era a necessidade de provocar as filhas desse jeito? E depois até Chili fica de saco cheio dos gritos de macaco dele. É como se esses comportamentos de Bandit só estivessem incentivando Bluey e Bingo a se comportarem mal. E que, em vez de chegar a uma solução ou uma mensagem de serem boas filhas, acabaram se tornando apenas filhas. Mas filhas do demônio? Que tipo de ensinamento estão nos dando aqui? Para que as crianças se comportem mal quando alguém fizer brincadeiras com elas. Porque há uma diferença bem pequena em só estar brincando. E que essa pequena brincadeira se transforme em um mal entendido mais extremo.
E eu tenho vários exemplos que sempre acabam em desgraça, já que quem é mais sensível sempre acaba ficando realmente bravo. E até ficam bem agressivos. É como se, de brincadeira, alguém começasse a dizer que com essas sandálias seu pé parece um tamal, e depois você responde com outra coisa. Até que um dos dois já não concorda mais com essas brincadeiras e parte pra cima de você. Então essa mensagem é bastante poderosa e ruim para mostrar para as crianças, porque elas não vão entender e nunca saberiam. Qual foi o verdadeiro objetivo desse episódio? E até aqui estamos de acordo que tudo está errado com esse capítulo. Mas será que eles foram tão cegos que ninguém percebeu que sim passou uma mensagem positiva? O quê? E aqui, apesar de todas essas zombarias e de que esse episódio deveria ter se chamado Bullying, é difícil acreditar que realmente teve algo de bom. Pois até mesmo no final do episódio parece que Bandits vai dar a resposta de qual é a diferença entre brincar e realmente incomodar alguém. Mas justamente quando vão revelar esse segredo pra gente, Bingo começa a abaixar o volume e praticamente não se ouve mais nada. E nos deixam como bobos esperando a resposta. Estou esperando, velho. A verdade é que todos fomos ingênuos demais ao apenas anotar essa mensagem, nada mais. A gente já estava ficando afiado pra dizer que tinha sido um episódio horrível. Mas, como disse Bandi, não vamos olhar as histórias só de um lado, porque depois que Bandi conta a história completa, vemos que ele não foi o único a zoar nessa situação. Mas ainda assim, o que diabos tem de bom nisso se Bluey e Bingo reagiram ainda pior? No final, todos acabaram entendendo que era só uma brincadeira. Assim como quando Bandit está incomodando as meninas trocando os nomes delas, depois elas acabam trocando o nome do Bandit. E todos acabam rindo e tornando esse momento divertido. Assim como quando ele pede a senha para elas. Bluey acha graça desse momento e no final é um momento agradável, sem discussões nem brigas. E se compararmos com a cena do início do episódio, em que Bluey simplesmente está se aproveitando da Bingo, é que em nenhum momento a Bingo está aproveitando essa situação. Já chega, por favor, idiota. Ela está dizendo seriamente para por favor devolver a escova de dentes dela? E isso é o mais importante dessa situação. Aqui, a única que está se divertindo é a Bluey. Vocês já entenderam a resposta? Bem, eu não acho. Praticamente a diferença entre brincar e incomodar é que todos estão envolvidos nessa brincadeira e todos acabam rindo. Ao contrário de quando você realmente irritou alguém com suas piadinhas, a reação da pessoa vai ser simplesmente diferente. E ao invés de rir, a pessoa vai ficar toda séria ou até pode começar a chorar, porque você realmente fez ela se sentir mal. Mas apesar de saber tudo isso, as brincadeiras e os jogos sempre precisam ser controlados para que não se transformem em brigas. Sempre que alguém te fizer saber que está se sentindo desconfortável ou que já não está achando graça na brincadeira, aqui você deve aprender a respeitar e ouvir, em vez de simplesmente dizer relaxa, só isso. Foi uma brincadeira. Olha, antes de falar, preste atenção na brincadeira que você está fazendo. Então, no final das contas, tivemos sim uma boa mensagem, só que nem todos foram capazes de compreendê-la. Então me digam nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E se alguma vez alguém já fez vocês chorarem com uma brincadeira.